Oh, glória a Deus, eu quero falar sobre felicidade. É impossível você perguntar para uma pessoa e essa pessoa dizer, não, eu não quero ser feliz. Eu não quero alegria. Eu não quero paz. É impossível, todas as pessoas querem a paz. Todas as pessoas querem e precisam da alegria, da felicidade. Você é abençoado, nós somos abençoados em Cristo Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou e nos ligou ao Pai. Eu quero ler aqui em Lucas 15, de 1 a 3, e nós vamos falar um pouquinho de Lucas 15. Diz assim, todos, olha como o autor ao livro de Lucas, ele revela aqui todos, ele poderia falar alguns, ele poderia falar certas pessoas, não, mas ele deu uma ênfase, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Ouvir a Jesus, amém? Continuando, mas, olha o outro lado da moeda, os fariseus, os mestres da lei, o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Eu creio que eles falaram assim, onde já se viu uma situação dessa? Esse Jesus, ele fica com publicano, com pecadores. E então, Jesus conhecedor, ele sabe de todas as coisas, diga amém. Ele sabe o que passa em cada coração, em cada vida. Ele conhece as nossas limitações, aleluias. E o nosso Deus sempre tem uma palavra para nós. Você recebe em nome de Jesus? Deus tem uma palavra para todas as ocasiões, para todos os problemas, para prevalecer. E a palavra que Jesus tinha para estas pessoas era uma história, uma parábola. Você continuando lendo Lucas 15, você vai ver e vai vivenciar o amor infinito de Deus, o amor grande de Deus. Fala para a pessoa do seu lado assim, Deus tem um amor infinito. De acordo com Lucas 15, podemos abordar as 100 ovelhas. Podemos também ver em Lucas 15 as 10 dracmas que, perdendo uma, a mulher foi procurar. E também, continuando em Lucas 15, nós temos a história de 2 filhos. Organizaram a Bíblia, colocam o nome como a história, a parábola do filho pródigo. Não é isso? Quantos conhecem a parábola do filho pródigo? É uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Pródigo significa aquele que gasta demais. Mas o correto seria filhos que estavam perdidos. Ok? E a problemática aqui, o problema, é a crítica dos fariseus e mestres da lei por Jesus se relacionar com publicanos, que na época o povo não gostava dos publicanos porque eles cobravam impostos, e os pecadores. O que são os fariseus, os mestres da lei? Eram as pessoas, amados, que tinham que praticar a verdade. Eram pessoas que conheciam a verdade, e por isso que Jesus contou as 100 ovelhas, uma dracma perdida, as 10 dracmas, os 2 filhos do pai amoroso, amém? E nós vamos assim, para ficar mais fácil, para entendermos o amor do Senhor, nós vamos aprender um pouquinho sobre o filho mais novo e o filho mais velho. E eu gostaria de ler Lucas 15, 12. Abra aí, Lucas 15, 12. Diz assim: o mais novo disse ao seu pai: Pai, quer a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Amém. Nós vamos ver a diferença entre o filho mais novo e o filho mais velho. E começando pelo filho mais novo. Qual foi o primeiro problema para que esse filho requeresse a sua herança e não vivenciasse a felicidade, o conforto, os cuidados do pai, mas ele
identificou que ele precisava de independência. E eu quero te dizer, amado, nessa noite, se nós queremos a felicidade, se nós queremos a prosperidade, se nós queremos a salvação, se nós queremos o milagre do Senhor na nossa vida, nós precisamos estar com Deus, nós precisamos estar com o Pai. E esse filho mais novo, ele desejou o oposto. Ele não queria estar mais com o pai. Por quê? Por causa da insatisfação. Diga misericórdia. Amado, hoje nós vivenciamos uma geração, principalmente aqui nós estamos vivendo, em que as pessoas não têm mais satisfação com a família, satisfação com as coisas que Deus nos proporciona ou nos concedeu. Glória a Deus, porque você está vivo, aleluias, e satisfação é ter um coração agradecido. Glória a Deus por você ter saúde, glória a Deus por você estar aqui nessa noite, glória a Deus por tudo aquilo que Deus te deu, o seu emprego, os seus estudos, glória a Deus por Deus te dar capacitação. Só que, amado, esse filho mais novo, ele foi criado com o pai, ele acostumou com a presença do pai. Eu quero te dizer, amado, nunca acostume com a glória de Deus, com a presença de Deus. Você pode ter 1 ano seguindo os caminhos de Deus, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não importa o quanto tempo você está inserido na casa do Pai, o que importa é que todos os dias é novidade de vida. Todos os dias eu declaro e profetizo, é uma aventura servir o Senhor, é uma alegria servir ao Senhor, porque em Deus, o nosso Senhor e Salvador, nós temos tudo. Esse filho tinha tudo e não valorizou. Quantas vezes não valorizamos o nosso cônjuge, a nossa esposa, ou você que é mulher, o seu marido? E às vezes, amado, infelizmente as pessoas, elas só valorizam quando perde, num conflito, num divórcio, numa morte, ou quando acontece alguma coisa ruim. Por isso, amado, valorize enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você está vivo. Valorize a família que você tem, valorize o Deus que você serve em nome de Jesus. Não acostume com a presença do Pai, mas extraia do Pai tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E eu quero te dizer, amado, que a Bíblia fala que aquele que crê se torna filho de Deus, e você é filho de Deus, e você recebe os cuidados do Pai. Não acostume com a presença de Deus, mas que possamos vivenciar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, todo milagre, toda glória, toda unção, que possamos valorizar o sacrifício de Jesus na cruz, pois Ele sofreu, Ele padeceu. Maldito, amado, nós éramos inimigos de Deus, mas Deus se tornou Jesus se tornou maldito, e pelo nosso pecado, Ele sofreu, morreu na cruz, ressuscitou, e hoje nós temos a vida eterna. Seja satisfeito, seja alegre, seja feliz, porque você tem um lugar para passar a eternidade. Quantas pessoas não sabem para onde vão se morrerem, se padecerem? Quantas pessoas que estão indo para o inferno? Quantas pessoas que estão indo para a morte eterna? Mas nós que estamos aqui nessa noite, nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, que morreu na cruz, que ressuscitou e está aqui nessa noite, neste lugar. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Amado, Jesus morreu na cruz com um propósito de nos resgatar. A Bíblia é bem clara, todos pecaram, estão fora da presença de Deus, mas Jesus morreu na cruz e nos resgatou, nos deu esperança. Hoje nós temos esperança, amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que éramos inimigos de Deus. E quantas pessoas não valorizam o sacrifício de Jesus?
Quantas pessoas que vão na igreja por ir, e chega um momento e fala, não quero mais a Deus, eu vou curtir o mundo. Principalmente uma pessoa que foi criado dentro da igreja, que não conhece o mundo, não sabe a repercussão, não sabe o resultado que o mundo produz. E o mundo produz morte, o mundo produz pecado, e o pecado produz maldição. Uma das coisas que meu pai sempre nos ensina, principalmente quando nós entramos na juventude, ele falava assim, olha, vocês estão agora ficando jovens, valorize o que vocês têm, porque eu não tive oportunidade de conhecer Jesus na minha juventude, e poderia ter uma vida muito melhor, se não fosse Jesus na minha vida. Chegou tão tarde. O maior arrependimento do meu pai é não passar o momento de juventude, de adolescência na presença do Senhor. E eu e meu irmão tivemos a oportunidade de sermos criados no caminho de Deus desde pequeno. E uma coisa que chamava muito a nossa atenção é valorizar estar na casa do Pai. Valorizar, ser agradecido, de não conhecer o mundo, de não conhecer as coisas que o mundo produz, divórcio, briga, falta de perdão, ninguém sabe quem é mais, perca de identidade. Amado, você sabe quem você é, amém? Repita comigo, eu sou filho de Deus. Então vamos lá? Valorize, amado, valorize servir ao Senhor. Esse filho mais novo acostumou com a presença do pai. E tudo que o pai oferecia é igual antes de casar, não é verdade? Quem aqui sofreu um baque tão grande na hora de casar? O maior baque é a geladeira, não é verdade? Porque quando você, antes de casar, brotava as coisas na geladeira. Você não sabia preço do macarrão, não sabia preço de arroz, não sabia preço da carne, não sabia preço de combustível. Por quê? O jovem, que é homem, pega o carro do pai, gasta todo o combustível, né? E aí entrega para o pai com o tanque vazio para o pai abastecer, né? Oh, glória a Deus! Só eu fazia isso? Amém? E aí meu pai, quem saiu com o carro? Não abasteceu. Ficava bravo com a gente. Mas eu quero te dizer, amado, que não acostume com a presença do rei, com a presença do pai. Sabe por quê? Porque esse filho mais novo pediu a herança, e se você for estudar a partilha, você vai ver que a proporção, de acordo com a lei judaica, ele pediu certo. Porque o filho mais novo tinha direito a 1/3, e o restante era do filho mais velho. Então, quem ficava com a maior parte era o filho mais velho. E na hora que a gente estudar um pouquinho mais sobre o filho mais velho, você vai ver que a parte dele estava guardada. Amém? Então, aqui a gente já tira um conceito muito importante. Porque o filho mais velho, nós vamos ver posteriormente, ficou irado. Não gostou do que aconteceu. Mas olha aqui, ele pediu na proporção certa. Qual foi a proporção? Que era a minha parte da herança. E pelo costume da época era 1/3. Porém, essa herança não era legítima. Por quê? Porque você nunca pode pedir a herança sem a pessoa morrer, não é verdade? Tem como? Né? Olha, quem aqui já viu em filmes, né? Pessoas que tentaram matar a pessoa que era dona de uma grande herança só para receber a herança, né? Ou seja, precisa acontecer um evento chamado morte. Porém, quando uma pessoa, principalmente na cultura do judeu, pede a herança, pede para sair, ele nada mais nada menos está pedindo assim, não quero mais saber de você, para mim você morreu. Olha que coisa séria, esse filho mais novo, para o pai dele morreu. Ele não queria ter mais um relacionamento com o pai. E nós vamos entrar no mérito da questão. Talvez ele sofreu algum tipo de repreensão e não gostou. Talvez ele estava passando por um momento de dúvida existencial. Quem eu sou? Para onde eu vou? Preciso sair do meu pai. Mas uma coisa é certa. Não queria mais a presença do pai. Não queria o pai estar perto. Se nós queremos a felicidade, se nós queremos a plenitude de Deus, nós precisamos estar perto do pai. Dê preferência
para estar perto do Pai todos os dias da sua vida. Aí eu trouxe um pouquinho para o direito nosso, né? O nosso direito fala que quando uma pessoa coloca ou em contrato, ou quando negocia a herança de alguém vivo, chama pacta corvina, ou mal agouro, ok? E isso tudo significa que não pode. Ou seja, um pacto de corvo. O que o corvo, praticamente, eu sei que existe um peixe, né? Mas fala sobre o corvo. Principalmente para quem já foi para a Europa, lá não é urubu, lá é o corvo. O corvo fica o quê? Fica esperando alguém morrer, ou a carniça, não é isso? Então, olha a situação desse filho mais novo. Olha o buraco que ele entrou por não querer estar mais na presença de Deus. Por isso, nós devemos mostrar isso aos nossos filhos. Fala, olha, hoje você está na presença de Deus e você só tem o que tem por causa de Jesus. Mostra para a sua família. Você que é pai, está aqui hoje, mostra para a sua casa, ensina todos os entes, sua esposa, seus filhos, a valorizar a glória e a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus vai embora, o que acontece? Só coisas ruins. Porém, a diferença entre o filho mais velho e o mais novo, é que o filho mais novo, em Lucas 15, mais velho, desculpa, em Lucas 15, 25, falou assim, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Quando o filho mais novo regressou, esse filho mais velho, ele não estava com seu pai na recepção. A Bíblia deixa bem claro que ele estava no campo, estava longe, estava com os servos. Porém, amado, ele estava dentro da propriedade do pai, mas ao mesmo tempo estava distante. Então, por um lado, o filho mais novo não queria mais a presença do pai e queria ir embora. O coração do filho mais velho estava na presença do pai, estava na propriedade do pai, mas ao mesmo tempo seu coração estava longe do pai. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Quantas pessoas vão na célula? Quantas pessoas falam que servem ou seguem uma religião do cristianismo, mas não têm experiência com o pai? Não fique perto do pai, não se emociona com o pai, não extrai tudo aquilo que o pai tem para nós. Por isso, amado, nessa noite que possamos nos apegar ao colo do pai, ao cheiro do pai, o abraço do pai. Talvez você nunca recebeu um abraço do seu pai, talvez você nunca recebeu um eu te amo do seu pai, mas eu quero te dizer que existe um pai que está ansioso, que está querendo muito o seu abraço, o seu beijo, o seu carinho, e que possamos receber este amor. Amado, esse filho é igual aquele filho que está dentro da casa do pai, mas na hora que o pai quer conversar, na hora que a mãe quer conversar, fecha a porta, vai para o computador, vai para o videogame, se isola, não quer saber de conversar. Amado, quando um filho se isola, é que algum problema tem. Isso aqui não precisa ser nenhum expert para saber. Agora, cabe aos pais descobrir e tratar na presença de Deus. Quando um filho começa, não quero mais ir à igreja, não quero mais ir na rede, não quero estar mais na casa do Senhor, não quero mais me envolver com as coisas de Deus. Amado, uma coisa que nos colocou sempre na presença de Deus, é que nós estávamos em tudo na igreja, tudo. Era festas de casais, eu nem era casado, estava lá organizando. Era chácara dos jovens, a família inteira estava lá. Era louvor, não importa, nós estávamos lá do lado do meu pai que iniciou sendo um levita na adoração, né? Então ele ia nos ensaios, ia nos eventos, nos congressos. Quando o meu pai estava no treinamento de pastor, no seminário, quem que ele levava? Levava eu, levava meu irmão. Ou seja, o envolvimento com as coisas de Deus faz com que a gente sempre esteja sensível aos olhos, ao coração do Pai. Hoje, porque há tantas pessoas que não têm mais o amor familiar, não gostam mais de estar na família. Eu não vejo a hora de chegar em casa para estar com a minha família. E hoje o que mais nós temos visto, principalmente na rua que eu moro, é que as pessoas não veem a hora de estar no barzinho, não veem a hora de estar com os amigos. Amado, crente que é crente não vê a hora de estar com a sua família.
Porque a melhor coisa que existe é estar com a família. Se você não tem prazer de estar com a tua família, algum problema tem. E precisa ser tratado. Talvez falta de perdão, talvez uma briga, talvez uma confusão, talvez independência demais aos filhos. Ou seja, nós precisamos levar os cuidados de Deus para a nossa casa, para o nosso lar. E precisamos ser uma família unida. É inadmissível cada um ir para um canto na hora da refeição. Um vai para o quarto, o outro vai para a televisão, o outro vai para a sala, o outro vai comer no banheiro, porque não quer ver ninguém, né? Amado, não podemos deixar esse sofisma, esse engano do mundo lá fora. Independência é morte. Você como pai, você como sacerdote, cuida do seu lar, corrige o seu filho, corrige a sua filha. Independência é morte. Corrige a sua esposa com amor e com carinho. Então eu vejo que o melhor lugar para se estar é relacionando com as coisas de Deus. E não tem lugar melhor de relacionar com as coisas de Deus do que a igreja, do que a célula, do que as redes. Porque você vai estar se alimentando e você vai estar o quê? Envolvido com o pai. Por que existem filhos que matam o pai e pai que matam os filhos? Porque não há envolvimento. Há uma quebra no relacionamento. Se você tem quebra no relacionamento, se não existe um relacionamento, não existe afeição, não existe carinho, não existe afeto. Toda pessoa que se distancia, ela não está mais recebendo os nutrientes do afeto, do carinho. E participe da sua família, não se isola. Eu já trabalhei, agora pus a comida na mesa, fiz a minha parte. Isso é coisa de mundano, isso é coisa de pessoas que amanhã colhem coisas horríveis em casa. Aí descobre que o filho está na droga, aí descobre que a filha está na prostituição, aí descobre que já perderam a identidade, não sabe se é homem, se é mulher mais dentro de casa. Por quê? Porque vive isolado. Segundo, amado, eu quero falar sobre o poder do arrependimento. Lucas 15, 14 e 16. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Toda pessoa que se isola, toda pessoa que não se relaciona com as coisas de Deus, toda pessoa que não está no centro da vontade de Deus, começa o quê? A passar necessidade. Eu não estou falando da questão financeira, mas nós podemos trazer essa parábola no sentido espiritual. Crise de existência, tristeza, depressão, angústia. Amado, hoje tantas e tantas pessoas já tentaram suicídio. Tantas e tantas pessoas. Talvez você ainda não se deparou nessa nova sociedade, mas nessa nova sociedade, praticamente a grande maioria dos jovens já tentaram suicídio. A grande maioria. Por crises, por tristeza, por angústia. Por quê? Porque o único que nos satisfaz é o Pai, é o amor do Pai. O único que nos satisfaz é a presença de Deus. Você jamais vai se satisfazer com seus amigos. Você jamais vai se satisfazer, né, com o jovem fica assim, quando eu casar, e fica tudo casar. Mas depois que você casa, amado, você não vai se satisfazer. Agora eu vou ter meu filho. Depois você tem seu filho, você não vai se satisfazer. Agora eu vou comprar meu carro. Você vai comprar seu carro e você não vai se satisfazer. Vou comprar minha casa, você não vai se satisfazer. Vou ganhar muito dinheiro, você não vai se satisfazer. A única coisa que vai nos satisfazer é a presença de Deus, é a presença do Pai, é a unção do Senhor, é os cuidados de Deus. Aleluias! E Lucas 15, 17 e 18 fala aqui: ele, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Olha o arrependimento, amados. Repita comigo: arrependimento. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa como você está vivendo, se você se arrepender, entregar o seu coração, a sua vida para Jesus, a sua vida jamais será a mesma. Você se torna filho de Deus, co-herdeiros em Cristo, herdeiro da herança espiritual, da salvação e da plenitude de Deus nessa terra, em nome de Jesus.
Quantos recebem, diga amém. E me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E você vai ver no decorrer, não dá tempo da gente ler, ele demonstra humildade. Já não sou mais digno. Se você não quiser mais, se ficou magoado comigo, me perdoa. Se não quiser me chamar de filho, não precisa me chamar de filho, porque eu te matei. Eu te matei no meu coração, mas eu peço perdão. Se você puder me aceitar novamente, amado, uma das coisas mais difíceis do ser humano é reconhecer o próprio erro. O ser humano fica lá, fazendo, mas minha vida não dá certo, mas minha família não dá certo, mas minha profissão não dá certo, as coisas não dão certo, porque está sempre fazendo da mesma forma. Mas quando nós olhamos para nosso Deus, recebemos o cuidado, a palavra, a exortação, o Pai não é só aquele que faz carinho, o Pai não é aquele que só pega no colo, e o nosso Pai, muitas vezes, Ele cuida de nós, mas também quer que haja um amadurecimento. E para amadurecer, nós precisamos enfrentar grandes desafios. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Nós já somos vencedores, mas isso não significa que Ele vai tirar a batalha, que Ele vai tirar a guerra, que Ele vai tirar o problema. Amado, nós vamos enfrentar o problema que for, com a autoridade de Deus, e vamos prevalecer em nome de Jesus, porque é promessa para os teus filhos, aleluias. Humildade de reconhecer e pedir perdão para a esposa, humildade de reconhecer e pedir perdão para o marido, humildade de reconhecer e pedir perdão para filho, humildade de reconhecer e pedir perdão para o pai, para a mãe. Por quê, amados? Porque a falta de perdão, a rebeldia nos afasta dos cuidados de Deus. Lucas 15, 28, o filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar, não queria estar na festa. Então seu pai saiu, porque Deus dá oportunidade para todos, Deus cuida, Deus fala, Deus mostra, mas quem toma a decisão somos nós. Então seu pai saiu, e o que Deus faz conosco sempre? Insiste, vai, eu estou aqui, vamos lá, entra na festa, se alegra. Ah não, estou emburrado porque certa pessoa não me cumprimentou, eu estou emburrado porque amado, pode ser a coisa pior do mundo que aconteceu na sua vida. Libera perdão, não fique magoado, porque a mágoa nos trava. Quantas pessoas perdem um relacionamento na família por mágoa? Quantas pessoas perdem um relacionamento por falta de perdão? Amado, a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele não recebe a nossa adoração, a nossa oração pela falta de perdão, não recebe nem a nossa oferta. Ele não aceita a mágoa, Ele não aceita a falta de perdão. Por isso, amado, não se ire. A ira nos afasta do plano de Deus. Esse irmão mais velho ficou rebelde. Por quê? Porque o filho lá torrou a parte dele, voltou, e o pai está todo feliz, e eu que estou aqui, eu que trabalho, eu que dei todo o meu sangue. Esse filho mais velho era melindroso. Quantas pessoas estão melindrosas, e os melindrosos nunca vai ter a satisfação familiar, a felicidade de Deus, mas aqueles que são flexíveis, aqueles que são humildes, vão dar razão para Deus, vão esperar a justiça de Deus. A justiça não é nossa. Ah, meu pai vai ter que comer aqui na minha mão, porque ele me fez muito mal. Não, irmãos, a justiça é de Deus, deixa Deus tratar, deixa Deus fazer. O que Deus nos ensina é amar e perdoar. Um pai de amor e de alegria, para encerrarmos. Lucas 15, 22 e 24. Mas o pai disse aos seus servos, agora em relação ao filho mais novo: depressa, tragam melhor roupa, vistam nele, coloque um anel em seu dedo, calçado em seus pés. Amado, isso é quando há arrependimento, quando há humildade, Deus nos forja, Deus nos dá uma nova roupagem, uma nova identidade de filhos de Deus, aleluia, de abençoados, glória a Deus. Tragam um novilho gordo e matem-no,
Vamos fazer uma festa para o crente servir a Deus. É uma festa, é uma alegria. Se você está assim, não tenho força para nada. E agora? O que vai ser da minha vida? Amados, servir ao Senhor. Nós estamos muitas vezes com sofrimento, com dificuldade, com tristeza, mas logo o papai cuida de nós, nos forja, nos dá anel, nos dá novos calçados, roupas. Olha para o problema, amado, e faça uma festa em nome de Jesus, porque Deus é maior do que a enfermidade. Deus é maior do que a morte. Deus é maior do que qualquer situação, amado. Não fique abatido. Se você já entra na circunstância abatido, triste, irado, magoado, a probabilidade de talvez não ter uma esperança, uma chance é muito grande. Por isso, amado, para aqueles que são de Jesus, para aqueles que estão neste amor, festeja a sua salvação. Sinta a alegria e o amor do Senhor nessa noite, porque voltou o filho mais novo para a casa do pai, e o pai festejou, e naquele lugar, o que a parábola queria demonstrar? Alegria na restituição, na nova esperança e prosperidade, aleluia. Uma pessoa que estava passando necessidade, por haver humildade, perdão, reconhecer a Deus, passou a experimentar a prosperidade do Senhor, aleluia. Mas o filho mais velho, olha como que ele falou: mas quando volta para casa, esse filho, não é um sentido meio de deboche, da pessoa magoada, da pessoa triste, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata o novilho gordo para ele. E disse o pai: olha que ensinamento, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu, aleluias. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão, olha a provisão de Deus, olha o ensinamento de Deus, esse seu filho, e o pai, seu irmão, olha o respeito, olha a honra, né? Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O filho mais velho não entendia o poder do arrependimento, da humildade e da grandeza do amor. Amado, valorize o amor. A falta de perdão e arrependimento gera tristeza, gera crise de identidade. Todas as vezes que há alguma mágoa, alguma coisa em nosso coração, isso abre precedentes para enfermidades. E às vezes, amado, nós queremos pedir, ora por mim, ora que situação, mas às vezes é uma questão de liberar perdão, uma questão de vivenciar o amor de Deus. Eu não sei qual é o teu desafio, qual é a sua vida, mas eu quero te dizer que existe um Pai de amor e de alegria, e Ele deseja que seus filhos vivenciem este amor e esta alegria em todo o contexto.